Queridos a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos resumir a lição 4. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe, ajude o nosso canal. A lição 4 tem como título a estrutura da Bíblia. O textuário diz: "E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos." Está em Lucas capítulo 24, versículo 44. A verdade prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 24, versículos 44 ao 49. Nós não iremos ler em virtude de nossa proposta de resumir a lição. A palavra-chave é estrutura. A Bíblia ela foi escrita originalmente em hebraico e grego, ao longo de 16 séculos por cerca de 40 autores. Nesta lição, nós vamos estudar como ela está estruturada, a sua organização, os seus livros, sua canonicidade, bem como algumas particularidades. O nosso esquema resumo, ele sempre fica disponível no final do vídeo. O primeiro ponto da lição: como a Bíblia está organizada. O número 1, a definição do termo Bíblia. O termo Bíblia, tanto na língua grega como na língua latina, tem o mesmo significado de livros. No grego, o termo biblos significa livro. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, é a primeira palavra que aparece no Novo Testamento. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O termo livro ali é literalmente no grego biblos, biblos genesios, livro da geração. Na língua latina, ela traz um significado, o termo ou a palavra livro, traz o significado de unidade de pensamento e pureza. Durante o segundo século, os cristãos adotaram o plural livros ou livro para se referir ao conjunto de escrituras sagradas, que hoje totalizam o que nós conhecemos pela Bíblia como um todo, a partir do segundo século. Na língua latina, ela veio significar unidade de pensamento e pureza. O número 2, o cânon da Bíblia. A palavra cânon, na língua hebraica, tem o sentido de vara de medir. Na língua grega, de régua. Tanto na língua hebraica como na língua grega, tinha um sentido de unidade padrão, onde se mediam os escritos ou os materiais pelos quais as escrituras sagradas iam ser produzidas. Dentro da teologia, o termo cânon veio a significar uma norma de avaliação. Já o termo canônico, que é derivado do termo cânon, designa os 66 livros inspirados, os 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Importante destacar, tanto na Bíblia hebraica como na Bíblia cristã protestante, o Antigo Testamento tem as mesmas quantidades de livros, 39 livros, embora que na Bíblia hebraica esteja estruturada de maneira distinta da Bíblia protestante cristã, ou cristã protestante, mas são os mesmos 39 livros, tanto na Bíblia hebraica como na Bíblia cristã protestante. Na protestante, além dos 39 livros do Antigo Testamento, os 27 que totalizam 66 livros inspirados. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, diz o texto: "Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Bendito seja o nome do Senhor." O número 3, os dois testamentos bíblicos. O termo testamento tem o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. O Antigo Testamento foi assim denominado primeiramente pelo apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. E significa que os livros dos judeus eram reconhecidos como escritura sagrada. Isso também testifica o Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 24, versículo 44, que está inclusive no textuário da lição. Jesus ele disse:
São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui Jesus ele faz a citação da divisão dos rolos da Bíblia hebraica de sua época. E Jesus ele testifica como escritura sagrada o texto do Antigo Testamento. O Novo Testamento é assim denominado porque as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus como mediador de uma nova aliança, bem como os escritos cristãos inspirados por Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, Paulo ele instrui a igreja a respeito da ceia do Senhor, a forma como a igreja iria celebrar a ceia do Senhor, dizendo que Jesus, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Novo Testamento, porque o Antigo tinha se cumprido em Jesus como mediador de uma nova aliança. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículos 15 e 16, o apóstolo faz a citação dos escritos de Paulo, dizendo que ele recebera a sabedoria que lhe foi dada e escreveu seus escritos. Ele testifica também que os escritos de Paulo eram inspiração divina. Louvado seja Deus. O segundo ponto, o Antigo Testamento. O número 1, os livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele tem 39 livros que estão classificados da seguinte forma: lei, história, poesia e profecia. Os livros da lei são em números de 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. História são 12 livros. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Os livros poéticos são 5. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os livros proféticos estão divididos em 2 categorias, os profetas maiores e os profetas menores. Aqui nós podemos fazer uma observação que a divisão em profetas maiores e menores diz respeito ao conteúdo do livro. Os profetas maiores são 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores são 12 livros: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O número 2, canonicidade do Antigo Testamento. São 3 os critérios de avaliação de um livro canônico no Antigo Testamento. Primeiro, inspiração divina, que atesta que o Espírito Santo inspirou as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Em Zacarias, capítulo 7, versículo 12, diz o texto sagrado que o Senhor dos Exércitos enviara a sua palavra pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Ou seja, a Escritura ou os profetas que antecederam Zacarias falaram pelo Espírito Santo. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O segundo critério é o do reconhecimento. O reconhecimento por parte do povo de Deus, que atesta que os livros do Antigo Testamento eram reconhecidos como Escritura Sagrada. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 3, diz que Moisés falou toda a palavra de Deus para o povo. Terceiro critério é a preservação. Os livros do Antigo Testamento eram preservados como Escritura Sagrada pelo povo de Deus. Em Daniel, capítulo 9, versículo 2, diz o texto que Daniel entendeu pelos livros o número dos anos de que falara o Senhor pelo profeta Jeremias. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz o texto sagrado: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Não se apartar o livro da lei, reconhecimento de uma preservação de que os livros da lei eram a Escritura Sagrada, eram reconhecidos como Escritura Sagrada. O número 3,
Particularidades do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele tem algumas particularidades. Os idiomas pelos quais foram escritos o Antigo Testamento: o hebraico, em sua maioria, e o aramaico. Em Gênesis capítulo 31, versículo 47, ali está a expressão montão do testemunho, que é falado por Jacó em hebraico e por Labão em aramaico, que é traduzido por montão de testemunho na linguagem corrigida de nossas Bíblias. O último livro canônico do Antigo Testamento é o livro de Malaquias, que foi por volta do ano 430 a.C. A divisão do texto do Antigo Testamento em capítulos se deu no ano de 1227 e em versículos no ano de 1445 depois de Cristo. O ponto 3, o Novo Testamento. O número 1, os livros do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento eram reconhecidos pela igreja após a morte e ressurreição do Senhor. São 27 o número de livros do Novo Testamento classificados em Evangelho, História, Epístolas e Profecia. Os Evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. História é o livro de Atos dos Apóstolos. As Epístolas de Paulo são 13, Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. As epístolas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas. E o livro profético é o livro de Apocalipse. Nós poderíamos citar aqui uma diferença entre epístola e carta. Por exemplo, a carta é quando existem todos os elementos de uma carta, como o expedidor, quem escreveu, o destinatário, para quem escreveu, uma saudação inicial, uma saudação final e o corpo da carta. Quando falta algum desses elementos, nós classificamos como epístola. Um exemplo disso é a epístola aos Hebreus. Hebreus é classificado como epístola porque ninguém sabe quem escreveu. Nós temos indicações, mas a epístola é anônima. Por isso, quando falta quem escreveu, por exemplo, na epístola aos Hebreus, nós classificamos como epístola e não como carta. Outras epístolas também são classificadas assim, mas vamos ficar com esse exemplo. Quando tem todos os elementos, quem escreveu, para quem escreveu, uma saudação inicial, uma saudação final e o corpo da carta é tido como carta. Um exemplo são as 13 cartas de Paulo, que tem todos esses elementos. Uma outra epístola geral é que falta algum desses elementos. Só uma curiosidade. Outra coisa também que nós poderíamos destacar em relação à diferença entre livro e carta é que o numeral no livro é flexionado no masculino e nas cartas no feminino. Exemplo, quando citamos os livros das crônicas no Antigo Testamento, nós citamos como primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas. Quando subtraímos a palavra livro, nós citamos da seguinte forma: primeiro crônicas, segundo crônicas. Note, primeiro e segundo são os numerais flexionados no masculino. Já se tratando de carta ou epístola, nós flexionamos no feminino. Um exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, subtraindo a palavra carta, primeira aos Coríntios. São exemplos que nós poderemos usar para melhor fazer citação dos livros da Bíblia de maneira correta, adequada, ou mesmo nos cultos públicos, quando fazemos uso das citações dos livros para leitura devocional ou mesmo para citações. Só uma curiosidade. E o livro de profecia, eu já falei, como o livro de Apocalipse. O número 2, canonicidade do Novo Testamento. O Novo Testamento também tem critérios que foram estabelecidos da mesma forma que o Antigo Testamento, que são os mesmos critérios. O primeiro, inspiração. Os livros que foram inspirados ou atestados como inspirados pelo Espírito Santo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Observe, toda a escritura, a totalidade da escritura foi inspirada por Deus, foi divinamente inspirada.
Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz, repetindo que nós citamos anteriormente, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O reconhecimento, da mesma forma que o Antigo Testamento, o reconhecimento por parte do povo de Deus, da igreja, como escritura sagrada. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Paulo ele fala para aquela igreja que eles receberam a palavra da pregação de Deus, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E ele esclarece, segundo é na verdade. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, diz Paulo, então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, sejam por epístola nossa. E o terceiro critério, a preservação. A preservação diz respeito ao uso do texto sagrado, dos escritos do Novo Testamento pela igreja, que eram reconhecidos como escritura sagrada. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27, Paulo diz à igreja de Tessalônica que a sua epístola seja lida entre os irmãos. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz o apóstolo São João, bem-aventurado aqueles que leem e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque próximo está o tempo. O número 3, particularidades do Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi escrito totalmente em grego. O último livro do Novo Testamento, ou o último livro canônico do Novo Testamento, foi o livro de Apocalipse, escrito por volta do ano 96 depois de Cristo. E a sua divisão, a divisão do texto, se deu em versículos no ano de 1555 depois de Cristo. Louvado seja Deus. Queridos, hoje nós estudamos a estrutura da Bíblia, como ela está organizada, a sua classificação e a forma como a sua estrutura chegou até nós para facilitar a nossa compreensão, o nosso estudo, que possamos valorizar a Bíblia e sabendo que ela é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.